Fala pessoal, tudo bem? Paulo Renato em mais um vídeo para o canal Bombeiros Industriais, e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre os sinais de alerta que uma instalação industrial pode apresentar. Então pessoal, antes da gente começar, eu gostaria inicialmente que você se inscrevesse em nosso canal e ativasse as notificações, para que toda vez que a gente suba um vídeo aqui novo para o canal, você seja o primeiro a saber. Eu comparo muito os sinais de alerta como se fossem uma gripe. Então, antes da gente ficar gripado, antes da gente, digamos aí, ter um resfriado, o nosso corpo ele começa a apresentar os primeiros sintomas. Então, é uma dorzinha de garganta ali, às vezes começa a dar uma molezazinha, começa você ter uma coriza, e antes de fato vir a gripe forte, né? Antes de fato você vir a ficar doente. Pois bem, você tem duas opções, né? Ou você já começa a tratar ali, ou então você espera o pior acontecer, que é justamente a gripe vir e, digamos assim, lhe derrubar. Mesma coisa são as instalações industriais. Então, logicamente que existem falhas que podem acontecer de forma abrupta, muitas vezes sem aviso. Mas na grande maioria dos casos, a instalação ela vai apresentar suas primeiras falhas, mostrando que algum problema está para acontecer ou já vem acontecendo. Então vamos dar alguns exemplos de sinais de alerta que uma instalação industrial pode apresentar. Por exemplo, um vazamento em um flange. Ou ainda, por exemplo, o aumento da temperatura de um determinado equipamento. Ou ainda, por exemplo, um ruído estranho, diferente daquele que o equipamento costuma apresentar durante seu funcionamento normal. Enfim, todos esses sinais eles são muito importantes para que você já possa começar a perceber se a sua instalação já não pode estar apresentando algum tipo de problema. Geralmente, quando ocorrem os sinais de alerta, como os exemplos que eu falei, nas empresas que têm boa cultura de segurança de processo, tão logo eles são identificados, eles já começam a ser priorizados em relação à sua resolução. Então, é muito importante que nessa cultura de processo, a empresa ela tenha alguma ferramenta de identificação de falhas. Então, eu vou falar de algumas medidas importantes em relação aos sinais de alerta. O primeiro delas é você não ignorar. Então, ao se perceber que existe algum sinal de alerta, algum prenúncio de que o equipamento está funcionando de uma forma não habitual, é importante se checar. É importante que você observe, né, e verifique, faça mais verificações de fato que você possa identificar antes de fato que o acidente maior venha a acontecer. Vamos citar, por exemplo, um pequeno vazamento. Então, hoje ele pode estar pequeno. E aí ele começa pequeno, aquela poça, por exemplo, ela pode começar a aumentar, a se espalhar, a atingir outros equipamentos, e aí você vai ter um incêndio, por exemplo. Então, identificado o pequeno vazamento, já comece a atuar, seja em medidas corretivas, ou inclusive já também vendo medidas preventivas para equipamentos semelhantes àqueles que estão apresentando um vazamento. Uma outra coisa também importante é manter o senso de vulnerabilidade. A gente já falou sobre esse assunto aqui no canal, eu vou deixar o card aqui em cima para que você possa ver depois. E o senso de vulnerabilidade nada mais é do que aquela atitude de você sempre se manter vigilante, de você sempre procurar preservar a questão do funcionamento dos equipamentos, né? Das condições operacionais, e ter consciência dos riscos que rodeiam, principalmente em unidades industriais que trabalham com produtos, né, sejam eles com altas pressões, altas temperaturas, ou ainda que tenham algum tipo de característica, como por exemplo toxicidade alta, que podem justamente causar grandes acidentes. Uma outra coisa também muito interessante que grandes empresas fazem, grande parte das empresas fazem, é você criar rotinas de inspeção e de auditoria em relação aos equipamentos. Sejam elas relacionadas à manutenção, sejam elas relacionadas à operação, ou ainda seja relacionados também às condições de área onde eles estão instalados. Então todas essas auditorias e inspeções, elas podem justamente identificar esses sinais de alerta, e justamente você consegue se prevenir dos possíveis acidentes, né? Antes que eles, justamente como eu falei anteriormente, antes que eles venham se tornar de fato maiores. Uma outra coisa também é sempre revisar os procedimentos, sejam eles procedimentos operacionais, procedimentos de manutenção, instruções em relação aos equipamentos. Porque muitas vezes essas instruções elas podem estar direcionando para uma possível falha.
Então, aquela falha que provavelmente não está sendo percebida é justamente porque o equipamento está sendo operado de uma forma errada. Então, a revisão desses procedimentos ela é importante para que você tenha justamente essa certeza de que a sua própria operação não está causando os possíveis danos ao equipamento que justamente podem provocar os acidentes. Então, é muito importante também revisar os seus procedimentos, procedimentos de inspeção, de manutenção, enfim, todos aqueles que sejam eles para manter os equipamentos funcionando de forma segura ou ainda aqueles que visam fazer alguma correção ou prevenção em relação ao seu funcionamento. Ainda pode existir muitas outras medidas em relação a esse assunto. O importante é que a gente tenha em mente que identificar os sinais de alerta vão justamente mostrar as fraquezas do seu sistema. Então essas fraquezas elas podem justamente ser lacunas que podem justamente gerar os acidentes. Então, sobre tudo isso que eu falei, né, caso você tenha alguma medida que você aplique na sua empresa ou que você já tenha ouvido falar, deixa aqui nos comentários. Vamos usar esse canal para também passar outros conhecimentos em relação à parte de segurança de processo e segurança industrial. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Bombeiros Industriais.